Boa tarde, pessoal. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre eficiência e potência hidráulica. Quando a gente fala sobre eficiência e potência hidráulica, é principalmente aplicado no contexto de turbomáquinas, tá? Primeiro, a definição básica de eficiência não muda. Ela vai ser sempre energia útil dividido pela energia fornecida. E aí sim, pensando em turbomáquinas, o principal ponto vai estar relacionado no processo de transferência de energia entre o fluido e o rotor. Lembrando que o rotor vai ser a peça da máquina ou a parte da máquina na onde efetivamente esse processo de transferência de energia fluido-eixo acontece. Bom, nesse processo de transferência nós podemos identificar algumas perdas. Tá? E aí, destacando dentro dessas perdas, nós temos os efeitos viscosos, ou seja, atrito, viscosidade do fluido, escoamento não uniforme, isso vai levar a uma alteração no diagrama de velocidades, consequentemente vai afastar a eficiência teórica da eficiência real. Condição de choque, isso daqui está relacionado com desvio na direção do escoamento do fluido e a direção da pá. Pensando do ponto de vista da velocidade relativa. E, além disso, pode ocorrer também perda de fluido. A gente caracterizaria isso como vazamentos. Tá? Um exemplo bem simples seria se você utilizar alguns dispositivos de vedação, como gachetas. A gacheta ela permite um vazamento controlado, então uma parte do fluido acaba sendo realmente perdida. E isso ao longo do tempo vai afetar um pouquinho a eficiência. Se você vai para um selo mecânico, esse vazamento já é algo muito menor, muito mais bem controlado. Bom,
nós podemos pensar em 3 tipos de eficiência. Poderia dividir em mais categorias, mas isso daqui é o mais usual. Nós podemos considerar a existência de uma eficiência hidráulica, nós vamos definir aqui como sendo um ΔH, uma eficiência global, chamada de ΔO, e eficiência mecânica. Chamada de ΔM. Para entender o papel de cada uma dessas eficiências, ou onde elas estariam aplicadas, nós podemos pensar em um diagraminha. Então, pensando inicialmente para uma bomba, nós podemos pensar no seguinte diagrama. Então, aqui na região central, nós teríamos o estator e o rotor da máquina. Do outro lado aqui a parte referente à transmissão. E aqui como entrada a energia mecânica que está sendo fornecida aí para um motor elétrico ou um motor a combustão, tanto faz nesse caso, tá? Então essa energia mecânica ela vai ser transferida para o eixo, passando por uma transmissão mecânica, para o eixo, para o acoplamento no eixo da bomba, tá? Por essa transmissão mecânica, e isso vai acionar o rotor. Então você vai ter um conjunto estator-rotor, por onde o fluido vai passar, e aqui do outro lado nós temos a energia útil. Então, retirando aqui por enquanto a questão do estator, que posteriormente nós vamos comentar, dá para se imaginar um diagraminha bem simples dessa forma. Olha, eu tenho energia mecânica entrando, essa energia mecânica é transferida para um eixo, esse eixo faz girar o rotor, esse rotor, nesse rotor, melhor dizendo, acontece o processo de transferência de energia, tá, para o fluido, e essa energia ela vai sair armazenada no fluido. E para uma bomba, a energia que está armazenada no fluido é a nossa energia útil. Então, aqui seria a nossa parcela de energia fornecida.
e aqui a nossa parcela da energia útil. Então, se a gente for pensar em uma bomba, a eficiência global dela vai ser dada sempre pela mesma relação, tá? Energia útil pela energia fornecida. Mas nesse caso da bomba, essa energia útil ela está armazenada no fluido. E a energia fornecida vai ser a energia consumida pela bomba, a energia necessária para tocar a bomba. De novo, ou na forma de motor de combustão interna, então combustível que você está colocando, ou na forma já diretamente de uma energia elétrica consumida por um motor elétrico. Tá? Então, para a bomba nós vamos ter lá a razão eficiência, a transferência de energia, entre o eixo da máquina e o fluido. E aí, colocando isso de outra forma, seria simplesmente energia armazenada no fluido dividido pela energia mecânica no eixo. Bom, da mesma forma que nós falamos em eficiência global, nós podemos falar na eficiência hidráulica. E a eficiência hidráulica para uma bomba nada mais vai ser do que a energia útil. De novo, o que é a energia útil para a bomba? Energia armazenada no fluido, que preferencialmente acontece na forma de pressão, dividido pela energia que entra no rotor. Ou seja, a quantidade de energia que efetivamente é passada para o rotor. Essa é a hidráulica. E a gente pode definir a energia mecânica como uma forma complementar. Simplesmente colocando que ela vai ser a energia que efetivamente foi transferida para o rotor dividido pela energia mecânica que foi fornecida para o eixo. E aí a gente pode posicionar isso como sendo simplesmente uma razão entre a eficiência global e a eficiência hidráulica. Tá? Sempre a eficiência global vai ser menor do que a eficiência hidráulica. No limite, a eficiência global é igual à eficiência hidráulica caso a energia mecânica seja igual a 1. Nós vamos ter aqui energia que entra no rotor dividido pela energia mecânica
fornecida para o eixo. Então, nós podemos colocar aqui a energia, ou desculpa, a eficiência global de uma bomba vai ser sempre igual à eficiência hidráulica da bomba, que multiplica a eficiência mecânica da bomba. Novamente, tá, nós poderíamos dividir isso em outras etapas. Por exemplo, também é usual nós considerarmos a eficiência hidráulica como sendo feita, na verdade, de duas partes aqui, uma eficiência do estator e uma eficiência do rotor. Essas são diferentes formas de abordar. Tá? Bom, esse primeiro vídeo é só para colocar dessa forma mais simples a questão da eficiência. Então, isso pensando inicialmente em uma bomba. De forma similar, a gente vai apresentar para uma turbina, mas antes de apresentar para a turbina, vamos só falar no que seria a potência hidráulica. Pensando em potência hidráulica, ela pode ser escrita simplesmente como Rho vezes G vezes Q vezes o H da bomba, onde o H da bomba é a carga fornecida pela bomba, altura manométrica, tá? Em metros de altura de coluna de fluido. Rho G nada mais é do que o gama, peso específico do fluido, então a gente pode reescrever isso como sendo gama Q vezes o H da bomba, onde o H da bomba nós poderíamos tirar como sendo simplesmente a diferença entre a carga que existe na descarga do fluido e a carga que existe na sucção, na entrada. E pensando dessa forma, nós podemos reescrever a eficiência global. E colocar como sendo a eficiência global da bomba nada mais vai ser do que a potência hidráulica, ou seja, a potência que realmente foi armazenada ou transferida para o fluido, dividido pela potência mecânica, onde a potência mecânica é aquela potência que foi fornecida ao eixo da bomba. De forma análoga, a gente pode pensar isso para turbinas. Então, considerando agora para uma turbina, podemos considerar um diagraminha bem similar àquele. Nós temos a linha aqui onde a energia é transferida.
E podemos pensar da seguinte maneira. Inicialmente nós temos a energia armazenada no fluido. Isso vai passar pelo conjunto estator mais rotor. Só adiantando, o estator é a parte fixa, tá? O rotor é a parte móvel. No estator a gente não faz efetivamente a transferência de energia para o eixo da máquina, é simplesmente a transferência de energia no próprio fluido, ou seja, muda de uma forma de energia para outra, por exemplo, de energia de pressão para energia cinética, ou vice-versa. Essa energia vai passar por uma transmissão, passa pela transmissão mecânica e vai ser levada para o eixo da máquina. Então o nosso caminho estaria seguindo dessa forma. Pensando dessa maneira para a turbina, nós podemos escrever a eficiência hidráulica como sendo ΔH para a turbina igual a energia que sai do rotor dividido armazenada no fluido. Energia que sai do rotor dividido pela energia armazenada no fluido. A eficiência global, de novo, né? Isso daqui hidráulica a eficiência global como sendo a energia útil, que é a energia lá no eixo da máquina, pela energia fornecida, que é a energia que está armazenada no fluido. E a eficiência mecânica nada mais vai ser do que, de novo, a relação entre as duas, eficiência global pela eficiência hidráulica, que é a energia fornecida no eixo pela energia que sai do rotor. Então, para uma turbina, nós podemos escrever que a eficiência global da turbina nada mais é do que a eficiência hidráulica multiplicada pela eficiência mecânica da turbina. Só fazendo uma correçãozinha aqui atrás, na hora que eu falei sobre eficiência do estator,
ficado bem claro, né? Isso não é somado, é uma eficiência multiplicada pela outra. Bom, então, portanto, para uma turbina, eficiência global da turbina, eficiência hidráulica da turbina, que multiplica a eficiência mecânica. E se a gente for pensar em termos de potência, nós podemos reescrever a eficiência global da turbina como sendo igual à potência mecânica, ou seja, aquela potência que vai se medir lá no eixo, dividido pela potência hidráulica, onde por potência hidráulica a gente está pensando lá na potência armazenada no fluido. De forma simples, a potência hidráulica para a turbina pode ser escrita como sendo POT H, abreviando a turbina só pelo T, igual a ρg, que o H da turbina, que nada mais é do que gama Q vezes o H da turbina, onde a carga fornecida é simplesmente P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G mais E na entrada da turbina menos o P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G mais E na saída da mesma. Bom, isso é o que a gente tinha para falar só nessa parte introdutória. Depois nós vamos mostrar o cálculo, vamos mostrar um pouquinho do que vem a ser o estator, como funciona o rotor, tá? Mas essa é uma parte introdutória apenas, valendo tanto para turbinas quanto para bombas. Na sequência a gente vai fazer um outro videozinho para falar um pouquinho sobre a questão da análise dimensional e semelhança para podermos chegar em velocidade específica e comentar sobre a importância da velocidade específica para a seleção do tipo de máquina mais adequada.